boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Arquimedes de Caratinga, Kiki, Doutor Ayata, para colocar o nosso penúltimo vídeo sobre o PLET ou PLAT, que é aquela tabela inteligente para aperfeiçoamento de tiro que o meu amigo João Lobo, lá de Brasília, desenvolveu e me deu o privilégio de lançar no canal. Porque eu não canso de falar, vou dizer que mais uma vez é uma tabela que me fez alcançar outro nível no tiro. Eu era um antes de usar essa tabela e outro depois desta tabela. Então vem aí mais um vídeo, penúltimo dela, no qual o João Lobo vai falar sobre como você entender o gráfico que ela mostra e que ela monta de acordo com os resultados que você lança, de onde os seus disparos acertaram no alvo. Ela monta um gráfico mostrando ali qual é a sua consistência e o que está atrapalhando essa consistência, se são desvios para baixo, para cima, para esquerda ou para direita, e o que fazer. E você tem uma noção gráfica de qual é o seu desempenho e de quanto por cento desse desempenho está sendo maculado, em qual sentido maior. Ela analisa os seus disparos e te dá isso de forma gráfica, que é uma forma prazerosa de ver e fácil de entender, porque a tabela conversa com a gente, ok? Dê uma olhadinha aí e, se Deus quiser, na próxima semana colocamos já o último aí e vamos disponibilizar essa tabela de tiro, esse plat para vocês aí, ok? Dê uma olhadinha. É com você, João Lobo. Então, nós estávamos aqui na aba diagrama de erros do PLET e agora nós vamos para a aba de desvios horizontais e verticais. Ela complementa as informações ali do treinador virtual do diagrama de erros. E como é que funciona essa tabela aqui? Ela é bem importante para nós. Eu vou aqui para esse primeiro desenho. Aqui, só fazer uma apresentação básica, eu escolho o meu treino aqui igual na diagrama de erros. Eu consigo aqui escolher qualquer um dos meus 15 treinos. Eu consigo observar eles aqui. Perdão, nessa tabela, escolhendo aqui nesse campo. Então, vamos começar aqui. Imagina que eu acertei metade dos disparos no centro. Ele vai me botar aqui 50% dos disparos foram no centro e eu tenho essas setas iguais espalhadas aqui para todo lado. Então, eu vou ler esse texto aqui para a gente entender. O número no centro representa o percentual de acertos no 10 e as setas laterais uma média dos desvios dos demais disparos. Quanto maior o número do centro, menores serão as setas laterais. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está vetorando, apontando para onde os seus desvios, os seus disparos estão dispersando do 10. Vamos para esse outro desenho aqui. Aqui eu já acertei bem mais disparos no centro e as setas laterais ficaram bem menores. Se as setas laterais tiverem dimensões semelhantes, então, você veja aqui, eu acertei bastante no 10, 70%. E as setas ficaram pequenininhas. E elas estão iguaizinhas para todos os lados. Então o que pode estar acontecendo? O atirador está falhando em múltiplos fundamentos. Ou você está começando e está errando em tudo, né? Você está com arco de movimento, seu cano está fazendo isso aqui, ó. Opa. Ele está girando. Então você acerta chumbo para todo lado. Você vai ter que começar de um fundamento, treinar esse fundamento até que esses erros comecem a se concentrar em um ponto específico, né? Pelo menos percentualmente, né? A gente erra um em cada cantinho, mas é uma coisa inexpressiva e agrupa mais erros num lugar só, assim como eu apresentei antes. Então, o atirador pode estar errando em múltiplos fundamentos. Você
É claro que se você tiver com 70% ali, não é o caso. Você estaria ali com 10%, essas setas enormes e tudo espalhado. Agora, se tiver muito acerto no centro, muito, ali 70%, 80%, 60%, 70%, 80%, e mesmo assim você tiver uma dispersão regular em volta do centro, também pode ser um ajuste fino que você está precisando, o atleta está precisando da pose. Então ele não está conseguindo segurar o arco de movimento, então o cano dele ainda faz um pouquinho esse movimento aqui, mas aí já é uma coisa bem mais fina, pode ser uma tremedeira do corpo mesmo, batida do coração, vai ter que melhorar a respiração, aí é uma coisa muito fina mesmo que o atleta tem que observar nele para ver o que ele vai melhorar. Ou possivelmente, se tudo estiver correto, o atleta estiver firme, ele tiver certeza que todos os disparos estão sendo, quando ele puxa o gatilho, está tudo correto no centro, a arma, o chumbo, pode não estar garantindo precisão. E aí o que você vai precisar fazer, que eu oriento a fazer de qualquer forma, é colocar essa arma numa bancada, numa estativa, e fazer os disparos para ver que grupamento você vai conseguir real com ela apoiada. Se você não conseguir um grupamento 100% centralizado ali, né, tudo no 10, você também não vai conseguir esse grupamento sem apoio. Então você vai ter que mexer nessa arma. Se for uma arma de pressão, ver se é problema de chumbo, de munição, ver se é problema de harmônica, ver se é problema de onde você precisa segurar a arma, porque a arma de pressão, além da balística de harmônica no cano, balística externa, ela tem a balística interna, que é aquele pistão, se for de mola, né, mola ou gas ram, o pistão vai correr dentro da arma antes do chumbo sair da boca do cano. Então, se você, dependendo de como você segure a arma, para lá, para cá, onde você coloca a mão, ao aperto que você dá nela, ele varia o ponto de impacto. Se for arma de fogo, isso acontece menos, mas você pode ter uma ponta descalibrada, um projétil mal equilibrado, um projétil não adequado para sua raia. Você pode ter também N problemas que podem não estar garantindo precisão. Então, essa dispersão uniforme em volta do centro, ela pode significar todas essas coisas. Agora, nesse terceiro gráfico aqui, eu tenho 25% dos acertos no centro, eu acertei pouco no centro, eu tenho um desvio horizontal muito grande, Se as setas horizontais estiverem maiores que as verticais, então um atirador pode não estar conseguindo estabilizar a arma horizontalmente, ou pode não estar conseguindo centralizar a alça e a massa de mira lateralmente. Então o que acontece? Você tem aqui sua alça e sua massa. Você pode não estar conseguindo centralizar essas duas coisas. Isso depende de uma memória visual desse aparelho de mira. Tem treinamento para isso. Você pode não estar estabilizando sua pose. Por exemplo, quando eu relaxo minha pose, a alça e a massa tem que estar mirando no centro do alvo. Se na hora que eu relaxo a arma estiver em outro ponto e eu puxar com os músculos essa arma para o centro, na hora que eu puxo o gatilho, ela tende a voltar com um efeito de mola. Então você vai ter uma dispersão horizontal ou vertical dos disparos. Então aqui é a mesma questão, a seta está apontando para baixo, né, ou pode estar apontando para cima aqui. A mesma coisa, você não está estabilizando verticalmente a sua arma. Pode ser problema do pé, do apoio na bacia, a arma pode estar numa posição muito alta e a sua mão está fazendo efeito de mola. Então tem vários tipos de treinamento e vários fundamentos para estudar, para verificar, mas ela te diz o que está acontecendo. E aqui neste último, eu tenho também poucos acertos no centro, mas eu tenho um vetor igual para a esquerda e um vetor igual para baixo. Esses dois vetores grandes, ou mesmo que eles fossem pequenos, mas dominantes para um lado só, ele me indica que meus disparos estão pegando na diagonal. Você vê aqui na diagonal da seta vermelha. Se tivesse invertido, para cá, para cima e para lá.
Então, se você tiver duas setas, uma para cima e uma para a esquerda, no quadrante de cima à esquerda vão ser os seus prováveis, para onde os seus disparos estão se deslocando majoritariamente. E aí você pode voltar ali no diagrama de erros para ver o que foi, se é dedo no gatilho, se é antecipação do recuo, como a gente explicou antes. Então esse módulo é tremendamente importante para você observar seu drift horizontal e vertical e verificar dentro dessas centenas de possibilidades o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, você vai ter que buscar sanar essas inconsistências. Então, a partir daqui, as tabelas, as abas da planilha, elas são um pouco redundantes e elas nos mostram uma outra forma de ver, principalmente o diagrama de erros, e também mostrar como é que foi a nossa dispersão dos disparos no alvo. Porque eu expliquei aqui do lado as legendas, mas eu não fiz uma análise dos meus disparos. Eu vou escolher uns aqui para a gente ver. Esse primeiro está aqui selecionado 1. Eu vou voltar aqui na aba de dados. Meu treinamento 1. Puxar aqui. Meu treinamento número 1, esse último que a gente cadastrou aqui no exemplo, né? Chegamos aqui cheguei aqui a 308 pontos. Só lembrando que é este, né? Esse último que a gente fez. Então, aqui, o que eu estou vendo? Eu tive uma distribuição muito parecida nessa seta, sendo que, mesmo assim, a de baixo da esquerda ficou um pouquinho mais comprida. Então, a média dos meus disparos ficaram nessa região aqui, ó. Essa região onde recebeu a média dos meus disparos. Então, por algum motivo, eu não estava conseguindo estabilizá-la bem em relação à esquerda e para baixo. Eu estava balançando ela, né, numa diagonal para baixo, né? Vamos voltar aqui no diagrama de erro para conferir isso aqui. Bem, eu tenho aqui, ó, basicamente, deixa eu clicar aqui para somar. Eu tenho aqui 16% dos meus disparos vieram nessa região. Então você veja que aqui ele vai pegar esses três números aqui, ele está pegando como se fosse para a esquerda, né? Eu tenho 22%. E eu tenho aqui, ó, para baixo, né? Ele vai pegar para baixo, eu tenho 22%. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, somando esses 3, 22 e esses 3, 22. Aqui eu não tenho quase nada, tá vendo? Aqui muito pouco também. É exatamente o que está representado aqui, ó. Eu tenho pouca coisa para cá, pouca para lá, e para cá é onde majoritariamente meus disparos estão desviando, para baixo e para a esquerda. Então o que acontece? Basicamente, eu tenho que observar esses erros aqui, ó. Empurrar a arma para frente, pouco dedo no gatilho, e como eu também pego uma parte desse para ver o de baixo, aqui, ó, estrangulamento da arma ao puxar o gatilho. Às vezes você faz muita força na mão na hora de puxar e aí você empurra essa arma para baixo e para a direita. Então eu tenho que observar isso aqui. Porém, neste caso aqui, além desses erros, eu posso estar com algum problema de estabilização da pose. Na hora que essa pose olímpica que a gente faz para papel a 10 metros, isso também funciona para uma pose tática, aquela que você segura a arma mais em cima dos músculos, né? Porque essa pose olímpica, depois você pode pesquisar o que é, você faz uma pose onde você apoia a arma em cima da sua mão, do seu antebraço, da bacia e da perna. É como se você fosse um tripé humano. Só que se você, na hora de montar a pose, não estiver apontando exatamente para o alvo, qualquer coisa que você puxa ela para o alvo, quando você puxa ela para o alvo, você vai puxar o dedo, ela fica com efeito de mola. Então, esse número 1 aqui, eu tive um resultado um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para baixo
majoritariamente. Basicamente eu acho que aí não é tanto vício, aqueles vícios de dedo, empunhadura, é mais um vício de pose mesmo. Deixa eu escolher um outro alvo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o alvo 5, né? Esse aqui foi o que eu acertei mais, eu tenho de cabeça lá, ó. Deixa eu buscar ele aqui, ó. O número 5, eu fiz 311 pontos. Você vê que sobrou pouca coisa, toda a distribuição ficou homogênea, né, dos outros disparos. Deixa eu vir aqui no diagrama de erros, ó. Ele está puxando, vou pegar o número 5 aqui. Tá vendo? Os disparos ficaram meio uniformes em volta do alvo, né? Por que isso? Aquilo que eu já tinha dito no outro. Eu estou chegando num nível de acertos no centro que qualquer detalhe que eu erre, qualquer um desses, o disparo vai pegar em volta. Então aqui é um ajuste já muito mais fino, já é uma questão de respiração. Essa técnica de respiração tem várias, né? Você pode usar o quadrado da respiração, você pode respirar 3 vezes, soltar o ar a 60%, e dependendo da técnica, o seu coração chega a dar uma paradinha, mas você tem um tempinho ali só para puxar o dedo. Então pode ser ansiedade, pode ser falta de melhorar esses fundamentos musculares, de respiração, de condicionamento físico. Então aqui já é um problema um pouco mais complicado, mas está posto aqui no gráfico, né? É possível analisar isso. Então deixa eu buscar outros aqui. Temos aqui que eu... Ó, esse aqui. Deixa eu ver que treino. Treino 10. Vamos dar uma olhada lá. Meu treino número 10. Eu fiz uma pontuação das menores, 287. Então vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama de erros. Aqui no diagrama de erros, vou colocar aqui também o número 10, eu mandei 25% dos disparos nesse quadrante. E se eu pegar para a esquerda, eu mandei quase 32% dos meus disparos para a esquerda. O que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui. Eu certamente aqui, na hora de fazer essa pose, quando a gente faz a pose olímpica, geralmente a gente mantém ela quase que pelo o treinamento ou pela competição toda. Eu podia estar desestabilizado emocionalmente, com pressa, ansioso, e não consegui observar bem meu corpo, e acabei jogando a maioria dos disparos para a esquerda. Aqui eu lembro um pouco desse treino, a gente acaba lembrando quando você treina e usa na planilha, e joga na planilha, você vai decorando seus treinos. Você lembra dos BOs aqui, né? Aqui eu estava com muito pouco dedo no gatilho e eu não estava estabilizando bem minha pose horizontalmente. Eu estava com muito efeito de mola. No treino seguinte, eu passei a colocar muito mais dedo para dentro do gatilho. Quando você tem pouco dedo no gatilho, você geralmente empurra a arma para a esquerda, né? Se você botar dedo demais, você pode puxá-la para a direita na hora que você faz o movimento do dedo, né? Esse movimento aqui. Isso aqui também são várias técnicas de puxar, isso é um outro estudo. Então, aqui é uma terceira análise de um alvo, você vê, eu quase não errei nada para baixo, para cima e nem para a direita, porque eu errei tudo para a esquerda. E por incrível que pareça, dependendo do dia, você vê isso acontecer, são 6 alvos, e você não consegue corrigir. E você não entende porque, depois você senta aqui, analisa, lembra do seu treino, e você fala, poxa, meu dedo estava muito afastado para fora, eu realmente não estava com paciência de buscar estabilizar a pose antes de puxar o gatilho. E aí você vai anotando no seu caderno quais são os fundamentos que você vai usar para montar a sua pose. Eu faço isso. Eu tenho um checklist do que eu tenho que fazer desde o momento que eu pego a arma até o momento que eu faço a minha postura de tiro, para que eu não volte a recorrer em erros que eu já havia corrigido. Você tem que ir anotando. E se você parar de treinar, cara, isso aqui é uma coisa que quando você treina bastante e você para, você perde muito rápido e você também ganha muito rápido. Mas
Se você esquecer os seus fundamentos, vai ficar muito mais complicado. Você vai começar do zero. Então anota, né? O que eu fiz de errado? Né? Como é que eu vou começar meu treino? Como é que eu vou pegar minha arma? Qual é a primeira parte da pose que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar? Você tem que ter uma sequência para você não se embananar e não esquecer de nenhum. Você esquece de fazer alguma coisa, vai aparecer aqui uma inconsistência grande aqui. Então a gente complementa aqui os desvios horizontais e verticais com essa análise desses 3 treinos aqui que eu escolhi, que são bem característicos. Um com quase tudo no centro, uma pequena dispersão, que a gente explicou. Esse que eu faço um drift horizontal muito grande e para a esquerda, e aquele primeiro onde tinha uma pequena dispersão na diagonal para baixo. Então é isso.